início aqui. Então, estamos aqui reunidos, né, hoje, no dia 3 de março, às 8h30, 8 horas e 30 minutos, para a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Luiz Felipe Fantoni, cujo título é Estudo da Soldagem SAW, com tecimento transversal, visando aplicações de revestimento. A apresentação esta que faz parte, né, das tratativas como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de Engenharia Naval do Luiz, né? Então, o Luiz precisa apresentar, precisa ter aprovação, para daí ele conseguir, né, a sua conclusão, cumprir os requisitos para a conclusão do curso dele. Contamos aqui com a presença da banca examinadora composta por mim, como presidente, o professor Thiago Vieira da Cunha, com o professor Luiz Eduardo dos Santos Paz, da Universidade Federal de Uberlândia, e também na Universidade Federal de Uberlândia, o professor Leandro João da Silva, no qual eu já deixo antecipadamente os meus agradecimentos para ambos, né, por terem aceitado, por terem disponibilizado do seu tempo para estar aqui junto com a gente hoje de manhã, e poder ter dispensado seu tempo, lido o trabalho do Luiz, e com certeza trazer as suas considerações bastante valiosas, tá? Eu passo agora a palavra para o Luiz, no qual terá 20 minutos para realizar a apresentação do seu trabalho, e depois desses 20 minutos, a gente passa a palavra para os membros da banca, no qual irão fazer as suas devidas arguições. Luiz, você tem 20 minutos para apresentar, pode apresentar com bastante tranquilidade, não precisa ficar nervoso, e eu vou fechar a minha câmera, acho que todo mundo vai fechar a sua câmera, se você quiser fechar a sua também, pode fechar, para a gente não ter problemas aí de fluxo de dados aí, de travar alguma coisa. Uhum. E depois, quando a banca estiver conversando contigo, você pode abrir a câmera e aí a gente pode conversar melhor, tá bom? Então fique à vontade, boa sorte. Tá certo. Bom dia a todos. Como o professor Thiago já me apresentou, eu me chamo Luiz Felipe Fantoni. Eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Estudo da Soldagem SAW com tecimento transversal, visando aplicações de revestimento. O orientador que esteve ao meu lado durante a realização desse trabalho foi o professor Thiago Vieira da Cunha. Comentando a respeito do roteiro dessa apresentação, eu vou dar início introduzindo o processo SAW, algumas de suas principais características e a motivação desse trabalho, os objetivos geral e específicos, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados de discussões e as conclusões, elas estão divididas em 3 etapas, que são a variação do ângulo de ataque, o tecimento associado ao ângulo de ataque e a deposição de cordões de solda adjacentes. Posteriormente, nós teremos as sugestões de trabalhos futuros e as referências. Bom, então, comentando a respeito do processo SAW, ele vem do inglês Submerged Arc Welding, que quer dizer soldagem em arco submerso, e dentre as suas principais características, podemos citar as elevadas densidades de correntes, que implicam em um alto calor imposto. Isso resulta numa alta taxa de deposição de material e uma boa produtividade, consequentemente. Outra característica marcante é o material granulado chamado de fluxo, que cobre o arco voltaico e a poça de fusão, e, quando fundido, esse fluxo ele forma uma camada de escória que retarda o resfriamento do cordão, que resulta em cordões de ótima qualidade. Então, com base nisso, seria interessante se esse processo ele fosse adequado para aplicações de revestimento em chapas de elevadas espessuras. Mas a gente percebe a problemática da elevada penetração e consequente diluição envolvida nesse processo. Então, buscou-se nesse trabalho atuar no ângulo de ataque associado ao tecimento, que já é uma técnica que já vem sendo estudada no Laboratório de Tecnologia da Soldagem, no LTS, e nesse contexto, ao realizar o levantamento bibliográfico, foram encontrados poucos estudos relacionados à técnica puxando e empurrando ao processo SAW e nenhum estudo dessa técnica associado ao tecimento, o que motivou a realização desse trabalho. Então, o desenvolvimento desse trabalho ele tem por objetivo geral investigar a aplicação da técnica de tecimento no processo SAW, visando aplicações de revestimento. Os objetivos específicos são analisar os efeitos de diferentes ângulos de ataque na técnica puxando e empurrando aplicada ao processo SAW com relação aos aspectos morfológicos do cordão de solda, avaliar os efeitos do tecimento associado ao ângulo de ataque sobre as características morfológicas do cordão de solda e investigar os efeitos da sobreposição entre cordões de solda depositados de forma adjacente, utilizando a técnica estudada, tecimento mais longo de ataque, nos aspectos morfológicos dos cordões de solda. Bom, então eu gostaria de dar início à fundamentação teórica comentando um pouco a respeito do ângulo de ataque, o ângulo alfa, que ele é formado
pelo arame e o cordão de solda num plano perpendicular à chapa, ou seja, em outras palavras, seria o ângulo de incidência do metal de adição com o metal base. Então, a tocha ela pode estar posicionada de três maneiras em relação a esse ângulo. Na perpendicular, quando o alfa é igual a 90 graus, e nas posições puxando ou empurrando com alfa menor que 90 graus, isso a depender do sentido de soldagem. Então, conforme na figura 2, a gente tem a técnica puxando em A e a técnica empurrando em B. O primeiro trabalho que eu gostaria de comentar a respeito da variação de ângulo de ataque é o trabalho de Cho. E esse trabalho ele diz respeito à análise da influência do ângulo de ataque no processo SAW através de simulação CFD em 3D. Então, o autor ele realizou uma avaliação do comportamento da poça fundida para duas condições de ângulo. O ângulo de ataque de 70 graus puxando e 70 graus empurrando. Então, como resultado do trabalho desse autor, é possível observar na figura 4, técnica puxando, que ele encontrou uma maior penetração e um maior reforço, assim como uma menor largura, quando comparado à técnica puxando a técnica empurrando, na figura 6. Bom, então, devido à carência de estudos relacionados ao ângulo de ataque aplicado ao processo SAW, a fundamentação ela seguiu com processos similares, onde as técnicas puxando e empurrando elas são mais utilizadas. Como, por exemplo, temos o trabalho de Lopes, que realizou soldagens GMAW, comumente conhecida como MIG-MAG. Ele variou o ângulo de ataque em 90, 75 e 60 graus, utilizando a técnica empurrando. Como resultado, ele encontrou aumento da largura e redução da área penetrada, assim como uma queda no percentual de diluição, quando o ângulo passa de 90 graus para 60 graus. Falando agora a respeito de trabalhos relacionados à técnica de tecimento aplicada ao processo SAW, temos o trabalho de Cunha e Ribeiro, que foi desenvolvido no LTS, onde os autores analisaram a morfologia do cordão de solda para amplitude de tecimento de 0, 10, 20 e 30 milímetros, e energia de soldagem de 15, 19 e 25 kJ por centímetro. Como resultado, os autores notaram um aumento de 78% na área fundida no cordão de amplitude de 20 milímetros, comparado com o cordão sem amplitude, e os valores de diluição ficaram na faixa dos 70%. Mais recentemente, Rod realizou um trabalho, também no LTS, onde utilizou a amplitude de tecimento de 10, 20, 30 e 40 milímetros e encontrou a velocidade de arame mínima necessária para cada amplitude, para depositar um cordão sem descontinuidades. Então, como resultado, foi observado um aumento linear da largura dos cordões em função da amplitude de tecimento e um ganho de 340% na área fundida, ao comparar o cordão com amplitude de 40 milímetros com o cordão linear. Além disso, os valores de diluição encontrados ficaram na faixa de 45% a 65%. Então, com relação ao revestimento depositado por soldagem SAW, Batista realizou um estudo no qual desenvolveu soldagens de revestimento em tubos de aço e utilizando o arame eletrodo-níquel com diâmetro de 1,14 milímetros. A técnica, utilizou a técnica empurrando, com ângulo de ataque de 75 graus, e ele fez uma comparação entre a corrente pulsada e a convencional. E relatou que a corrente convencional apresentou maior largura que a corrente pulsada e uma menor diluição. Então, a corrente convencional ela foi mais favorável para uma aplicação de revestimento. Bom, entrando na metodologia do trabalho, a bancada de ensaios utilizada ela é constituída por duas fontes de soldagem conectadas em paralelo, o dispositivo de deslocamento da tocha, a bancada suporte para os corpos de prova e o sistema de aquisição de dados. Nos ensaios de soldagem, foram realizadas soldagens de simples deposição sobre chapas de aço, o aço ASTM A36, com dimensão de 250 por 76 por 15,8 milímetros. E o conjunto arame fluxo utilizado foi o AWS F7A6 EM12K, com um diâmetro do arame de 2,4 milímetros. E, previamente às soldagens, os corpos de provas eles foram lixados para remoção de qualquer oxidação e o fluxo ele foi ressecado para a remoção da umidade. Parâmetros fixos utilizados nos ensaios foram tensão de 30 volts, distância bico de contato peça de 25 milímetros, velocidade de soldagem de 30 centímetros por minuto e diâmetro do bocal de 29,5 milímetros. Bom, então o procedimento experimental ele foi dividido em 3 etapas e cada etapa corresponde a um objetivo específico do projeto. Nessa primeira etapa, a gente tem a variação do ângulo de ataque em 90, 80 e 70 graus, tanto para a técnica empurrando como a técnica puxando. Além disso, foi incluída nessa análise a
as velocidades de alimentação de arame de 1,5 e 3,6, totalizando aí 10 ensaios. Na etapa seguinte, os ensaios foram realizados com amplitude de tecimento de 10, 25 e 35 milímetros e um ângulo de ataque de 90 e 70 graus, somente com a técnica empurrando, visando menores valores de diluição. E a velocidade de alimentação de arame utilizada foi de 1,5 e 3,6 metros por minuto. Já na terceira etapa do trabalho, foi realizada a deposição de cordões de forma adjacente, visando compreender a interação presente na região de sobreposição dos cordões e investigar qual que é essa distância necessária para que a gente tenha um revestimento efetivo. Então, foram realizadas soldagens com distância entre os centros dos cordões de 40, 35 e 30 milímetros, conforme demonstra a figura 19, e os parâmetros fixos utilizados na deposição desses cordões estão apresentados na tabela 3. Bom, falando a respeito da análise macroestrutural dos cordões de solda, foi realizada a preparação metalográfica, onde inicialmente os corpos de prova foram cortados, conforme a figura 20. Então, eles foram então lixados e atacados quimicamente, utilizando o Nital 4%, a fim de revelar nas amostras a região de interesse. E, em seguida, foram capturadas as imagens dessas amostras, conforme mostra a figura 21, e onde foi possível analisar, através do software ImageJ, informações como largura, penetração, reforço e área fundida. Passando agora para a seção de resultados e discussões a respeito da variação do ângulo de ataque, as figuras 22 e 23 apresentam as seções transversais dos cordões soldados com velocidade de alimentação de 1,5 e 3,6 metros por minuto. Para os ângulos de ataque de 70 graus empurrando, indo para 80 graus empurrando, 90 graus, que seria perpendicular, 80 graus puxando e 70 graus puxando. Bom, então, ao analisar os dados relacionados à largura do cordão e ao ângulo de ataque, a gente consegue perceber, através do gráfico da figura 24, uma redução da largura, quando o ângulo ele vai de 70 graus empurrando para 70 graus puxando. Essa redução ela foi de 16% para a velocidade de alimentação de arame de 1,5 e 11% para a velocidade de 3,6. Com relação à penetração, foi observado um aumento ao passar da técnica empurrando para a técnica puxando, um aumento de 16% para uma VA de 1,5 e de 19% para uma VA de 3,6. Então, de forma análoga ao comportamento apresentado pela penetração, o reforço ele também apresentou esse aumento. Logo, teve um aumento de 21% para a VA de 1,5 e de 13% para a velocidade de alimentação de arame de 3,6. Então, esse resultado ele é oposto ao encontrado na largura, e isso já era esperado, uma vez que os cordões de solda, para uma mesma velocidade de alimentação de arame, eles possuem o mesmo volume, e, portanto, quando a gente reduz a largura, isso implica em um acréscimo no reforço. Com relação à diluição, a sua análise ela foi realizada entre o ângulo de ataque de 90 graus e o ângulo de 70 graus empurrando, pois foi a variação que apresentou a maior redução. Então, para ambas as velocidades de alimentação de arame, essa redução foi de cerca de 7% para a diluição. Bom, entrando agora a partir dos resultados encontrados na etapa anterior, os ensaios de soldagem com a técnica de tecimento associada ao ângulo de ataque foram realizados. A gente percebe pela figura 29 que esses dois primeiros ensaios eles foram realizados com tecimento de 10 milímetros, amplitude de tecimento, e uma velocidade de alimentação de arame de 1,5, e para os ângulos de ataque de 90 graus e 70 graus empurrando. Então, a gente percebe que os cordões eles possuíram um bom acabamento superficial e nenhuma incrustação de escória. Posteriormente, como o objetivo era atingir as maiores amplitudes de tecimento, os ensaios foram realizados com 25 milímetros de amplitude para uma mesma velocidade de alimentação de arame. E o que ocorreu foi, conforme pode ser observado na figura, uma falta de deposição de material ao longo do cordão. E isso pode ser explicado pelo fato de uma mesma quantidade de material ela ser depositada em uma área superficial maior, fazendo com que o arame eletrodo ele não consiga preencher por completo a área determinada. Então, devido a essas descontinuidades presentes no cordão, essas amostras elas não foram analisadas. Então, com o intuito de suprir essa falta de deposição de material, a velocidade de alimentação de arame ela foi aumentada para 3,6. E conforme a gente pode observar na figura 31, os cordões não apresentaram defeitos.
Então, posteriormente, a amplitude foi aumentada para 35 milímetros, com a mesma velocidade de alimentação de arame de 3,6, e foi possível realizar as soldagens sem que ocorresse a falta de deposição de material. Analisando a figura 32, um fenômeno que a gente pode perceber é a presença de uma maior penetração nas laterais dos cordões e menor na região central. E esse efeito ele também foi relatado por Rod, e acredita-se que isso ocorra devido à tocha de soldagem ela passar pelo centro do cordão com uma maior velocidade de tecimento que nas laterais. Então, nas laterais ela desacelera, né, para inverter o movimento, e isso faz com que ela concentre mais energia na lateral do cordão, aumentando essa penetração. Bom, com base nas imagens apresentadas anteriormente, foi possível realizar a análise geométrica em função da amplitude e dos diferentes ângulos de ataque. É importante ressaltar que nos gráficos que serão apresentados a seguir em barra, para as amplitudes de tecimento de 0 e 10 milímetros, a velocidade de alimentação de arame foi de 1,5 metros por minuto. Já para as amplitudes de 25 e 35 milímetros, essa velocidade foi de 3,6. Então, nesse caso, para a largura, a gente percebe que nas amplitudes de 10, 25 e 35 milímetros, o efeito do ângulo de ataque ele é mínimo, enquanto que nos cordões linear de zero, esse efeito ele apresenta um aumento até considerável. Então, a gente consegue concluir com isso que o efeito do tecimento ele se sobrepõe ao efeito do ângulo de ataque quando analisado a largura do cordão. Falando de penetração, os resultados eles mostram um efeito da técnica empurrando, quando comparado ao ângulo de ataque de 90 graus, principalmente nas amplitudes de tecimento de 25 e 35 milímetros, onde essa redução foi de 9% e 14%. Com relação ao reforço, podemos perceber a partir do gráfico que, tanto para a amplitude de 0 e 10 milímetros, quanto para a amplitude de 25 e 35 milímetros, o reforço ele apresenta uma redução. Isso já é o que já é esperado também, porque a gente tem uma mesma velocidade de alimentação de arame e a gente está aumentando a largura, então isso implica numa redução do reforço. Então, a respeito da área penetrada, a gente percebe uma redução com a técnica empurrando, e essa redução ela tende a aumentar conforme a amplitude de tecimento ela vai aumentando, chegando a uma redução de 29% para a amplitude de 35 milímetros. E conforme o ângulo de ataque ele não apresentou um efeito considerável na largura, a redução apresentada pela penetração, ela implica diretamente na redução apresentada agora pela área penetrada, e esse resultado também impacta na diluição. Logo, a diluição também teve uma redução quando comparado o ângulo de 90 graus com o ângulo de 70 empurrando. Essa redução foi de 8% para a amplitude de 25 milímetros e 6% para a amplitude de 35 milímetros. Os valores de diluição eles foram próximos, então, os valores absolutos, próximos a 65%, o que ainda são um pouco elevados, mas acredita-se que esses valores eles se devem ao fato de, para as maiores amplitudes de tecimento, a elevada penetração existente na lateral do cordão devido à desaceleração da tocha de soldagem, né? Isso aumenta a diluição desses cordões. Então, uma hipótese para ainda tentar reduzir isso seria aumentar a velocidade com que a tocha de soldagem ela passa pela lateral dos cordões e reduzir no centro. Então, a gente teria um perfil de penetração mais constante. Bom, falando agora com relação à terceira parte desse trabalho, a figura 38, ela apresenta os cordões de solda depositados de forma adjacente, resultantes da variação da distância entre os centros de cordões. Então, em A, a gente tem essa variação de distância de 35 milímetros, e em B, de 30. Quando foi realizado esses ensaios, foi notado que os cordões com distância de 40 milímetros, eles não apresentaram qualquer sobreposição. Então, logo, eles não foram analisados. Então, analisando as seções transversais dos corpos de prova, a gente pode perceber que, ambos os cordões eles possuem uma mesma penetração na região de sobreposição dos cordões, indicada em 4 milímetros, porém, por outro lado, a relação com relação à área penetrada, a gente percebe que existe uma redução do cordão A, do corpo de prova A para o corpo de prova B. Essa redução foi de 18%. Então, falando sobre o reforço, a gente percebe também que o corpo de prova B ele possui um reforço maior e mais homogêneo, em contrapartida, o corpo de prova A
existe só uma quantidade mínima de material depositado ali no centro do cordão, e isso pode gerar problemas como um desgaste excessivo nesse local, porque ele é um ponto frágil do revestimento. Então, com base nas condições realizadas e para essas distâncias entre os centros de cordões analisadas, o cordão de 30 milímetros, que seria o corpo de prova B, ele foi mais adequado por possuir essa menor área penetrada e garantir um reforço de dimensão homogênea ao longo da seção transversal. Bom, com relação às conclusões, a respeito da variação do ângulo de ataque, primeiramente, do ponto de vista da morfologia dos cordões de solda, conforme a soldagem passa do ângulo de 70 graus empurrando para 70 graus puxando, ocorre uma redução da largura, um aumento da penetração e um aumento do reforço. Assim como, para ambas as velocidades de alimentação de arame, a diluição apresentou uma redução de 7% conforme o ângulo de ataque foi alterado de 90 graus para 70 graus na técnica empurrando. Esses resultados eles estão coerentes com o apresentado na literatura. Bom, com relação às soldagens realizadas com a utilização da técnica de tecimento associada ao ângulo de ataque, observou-se uma sobreposição do efeito do tecimento sobre o efeito do ângulo de ataque quando foi analisada a largura do cordão. Já em termos de penetração, área penetrada e a diluição, a técnica empurrando, comparada com o ângulo de ataque de 90 graus, apresentou uma redução desses parâmetros. A respeito da deposição de cordões de solda adjacentes, podemos concluir que, para as condições experimentais empregadas, das distâncias entre os centros de cordões analisadas, a mais indicada para uma aplicação de revestimento foi a de 30 milímetros, por possuir menor área penetrada e reforço homogêneo em toda a seção transversal. Então, de modo geral, podemos concluir que os ensaios realizados nesse trabalho eles foram satisfatórios, pois não apresentaram problemas relacionados à inclusão ou retenção de escória. Sugestões de trabalhos futuros. Aumentar a velocidade de oscilação transversal da tocha nas extremidades do cordão e reduzir no centro, a fim de obter um perfil de penetração mais constante, reduzindo dessa forma a diluição. Estudar as propriedades mecânicas das zonas que apresentaram sobreposição na deposição dos cordões adjacentes, que foi na etapa 3. E executar ensaios de soldagem com a técnica de tecimento transversal em chanfros. Além disso, avaliar a distribuição de calor promovida com a técnica de tecimento no processo SAW. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Eu gostaria só de apresentar um vídeo demonstrativo de uma das soldagens realizadas lá no laboratório. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em especial ao meu orientador, que me auxiliou na realização desse projeto, e aos professores Leandro e Luiz, que estão aqui presentes, fazendo parte da banca. Muito obrigado.